Oi, minha gente, faz tempo que eu não venho bater um papo com vocês, atualizar esse vídeo em que eu peço pra vocês fazerem perguntas pra gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre mim. Então ontem eu deixei lá no Instagram aquela caixinha de perguntas e eu já gravei vários vídeos desse tipo aqui no canal, tem uma playlist respondendo vocês, então as dúvidas mais frequentes já estão lá naqueles vídeos. E aí eu vou olhar as perguntas aqui, eu dei uma olhada logo de manhã, mas chegaram já várias outras perguntas, então eu vou tentar responder nesse vídeo pra vocês. E vou tentar selecionar perguntas diferentes, assim, do que eu tô acostumada já a falar, que são assuntos recorrentes, porque sempre chega gente nova aqui no canal que surge dúvida, então vocês podem procurar nesses outros vídeos que lá eu já falei sobre filhos, sobre casamentos, sobre vários outros assuntos que pode levantar a curiosidade de vocês. Então aqui estou com as perguntas, inclusive, gente, foram muitas. Então eu vou tentar selecionar as que foram mais criativas, como eu disse pra vocês. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui desde a primeira. E estão consertando a rua lá de cima, tem trem passando, então vocês vão escutar bastante ruído durante o vídeo, mas acredito que vai dar pra entender tudo numa boa. Então, bora lá. A Ana perguntou uma palavra que nunca pode faltar na minha vida, mandou beijo, muito carinho, muito obrigada, sua linda, um beijo pra você. E uma palavra que nunca pode faltar na minha vida, acho que é resiliência, porque hoje eu olho pra trás, vejo que eu passei por algumas situações bem complicadas e hoje eu me vejo, tipo, sabe quando você olha pra trás e você fala, nossa, eu passei aquilo mesmo? Então, acho que resiliência é muito importante pra mim, porque eu acredito ser uma pessoa que consegue, assim, no geral, se refazer de situações complicadas. Então, resiliência eu colocaria como resposta hoje. A Nathalie256 perguntou se meu cabelo tá com alguma tinta específica ou só a descoloração mesmo, mandou um beijo. Um beijo pra você, Nath. E tem um fundinho da tinta que tava por baixo, a gente não puxou todo o cabelo, então por isso que ele tá meio misturado, assim, ainda tem um fundo mais, como é que fala? Mais desbotado, porque a gente não puxou todo o cabelo no processo de descoloração, aí ele se misturou com o que tava desbotado da tintura que eu tinha passado embaixo, e aí ele tá assim, vou fazendo aos poucos, logo. Eu tô loirona, a gente fez assim pra respeitar mesmo a saúde do cabelo. A Mili Rodrigues perguntou se eu ainda vou criar o segundo canal, e sim, é uma coisa que ainda tá no papel, que já era pra ter saído dos planos, eu até tinha gravado acho que 2 ou 3 vídeos, mas não rolou ainda. Não vou ficar colocando muitas expectativas, porque o começo do ano foi muito complicado, principalmente uma coisa que afetou muito aqui o canal, mas inclusive é uma coisa que é até um pouco complicada, porque eu saí do trabalho pra me dedicar ao canal e à loja virtual, só que tem muitas outras coisas que acontecem assim na minha vida pessoal e que eu escolhi dar prioridade, só que não por isso eu comecei a postar menos vídeos no canal. Na época que eu tava muito abatida psicologicamente, se eu trabalhasse fora, eu com certeza teria algum respaldo psicológico pra conseguir me afastar do trabalho. Então assim, trabalhar em casa, ao mesmo tempo que é muito bom, foi um pouco complicado porque tem essa cobrança, pô, você trabalha em casa, você grava vídeo, né, você tem que se esforçar mais pra colocar, mas eu realmente não tava bem. Então assim, eu não precisava dar um atestado, né, porque eu trabalho em casa, eu trabalho pra mim. Mas é complicado porque algumas pessoas não conseguiram entender, até porque eu não fico expondo tanto assim, mas eu falei pra vocês que eu não tava bem, que eu precisava dar uma segurada na programação do canal. Então foi uma coisa um pouquinho mais complicada, mas essa ideia do segundo canal não saiu da minha cabeça. Primeiro eu preciso colocar as coisas na rotina aqui de volta, isso já tem acontecido, graças a Deus tá tudo se encaminhando pra uma melhora. Então, muito obrigada a vocês que tiveram compreensão nesse período um pouco mais complicado, realmente foi uma questão de saúde e cá estou eu, não desistam de mim. Então, esse outro canal vai sair, eu tenho muita vontade, eu tenho uma lista de vídeos que eu tenho vontade de gravar pra ele, e não é uma coisa que eu quero fazer pra tirar o foco aqui do canal, eu já falei isso pra vocês. Então assim, como eu ia fazer isso naquela época se eu não tava conseguindo me dedicar ao meu trabalho principal, a minha principal fonte de renda, que hoje é o YouTube. Então por isso que eu resolvi não colocar em prática naquele momento, eu precisava realmente me dedicar, dar atenção à minha saúde, mas é uma coisa que vai sair do papel em breve. A Lulock, não sei se é assim que pronuncia, perguntou se eu já percebi alguém na minha cidade debochando de mim por ser youtuber. E assim, gente, tanto pessoas conhecidas como desconhecidas, debochando, assim, zoando,
ruim, de maneira ruim, eu nunca percebi, não. Até porque eu gravo vídeos no mercado, então sempre alguém olha mesmo, porque né, as pessoas estranham ver alguém conversando com uma câmera. Mas quando eu tô ali naquele momento gravando, no começo era muito esquisito, dava muita vergonha. Mas eu coloquei na minha cabeça que era o meu trabalho, que todo trabalho tem as partes boas e as partes mais complicadas. E lidar, gravar perto das pessoas é uma coisa um pouco esquisita, mas eu fui acostumando. Hoje em dia eu tô focada lá no que eu tô fazendo, então eu nem vejo se tem alguém olhando, sinceramente falando, ou não. Vez ou outra você vê que tem alguém passando, mas olhando, mas é uma coisa normal, assim. Então, debochando nesse aspecto, eu nunca vi, nem na caruda pra mim, assim, ninguém nunca falou nada. Antigamente rolava até umas brincadeirinhas, assim, que pra alguém poder incomodar, pra mim nunca me incomodou, porque eu sabia o que eu tava fazendo, porque eu tava fazendo, principalmente depois que isso virou um trabalho, isso ficou muito escasso, assim, muito difícil alguém brincar ou falar alguma coisa. Sempre acontece de alguém falar, oi minha gente, tipo, na minha família, o pessoal ficar me imitando do jeito que eu gravo vídeo, ou a gente tá em alguma reunião, alguém pega o celular e começa a gravar como se eu estivesse gravando. Mas na minha família ali, o pessoal brincando mesmo, então eu levo super de boa. Agora em deboche mesmo, nunca aconteceu comigo. A Mi Rabelo perguntou uma qualidade no Billy que me impressiona, pediu um beijo e disse que me admira e fez elogios, então muito obrigada pelo carinho. E uma qualidade no Billy que eu admiro muito é porque ele é muito focado, então quando ele decide fazer uma coisa, ele foca mesmo, não tem nada que tira ele do objetivo dele, ou um cansaço, ou uma mudança de vontade, ou não tô afim. Não, ele simplesmente, pra ele, vira um lema e não é uma coisa que ele fica forçando, não, é natural dele. Quando ele quer fazer uma coisa, ele faz e não tem ninguém que tira ele do que ele quer fazer, então eu admiro muito isso nele. A Suzana Marques HB falou, fala mais da penca de irmãos que tu tens. Uma vez você falou, mas não deu pra entender direito. E, gente, é simples. Meu pai teve relacionamentos antes da minha mãe, então eu tenho 3 irmãos por parte de pai, 2 homens e uma mulher. E por parte de mãe eu tenho uma irmã. Meu pai, quando conheceu minha irmã era bem pequenininha, e aí ele criou ela desde então. Aí depois veio eu, que sou a caçulinha do meu pai, no caso, da minha mãe também. Mas é simples assim, não tem treta nem nada. É que eu convivo mais com essa irmã de parte de mãe, porque a gente foi criada junto, a gente mora muito perto. Então minha sobrinha, que vocês sempre veem aqui nos vídeos, é porque a gente tá muito junto mesmo, assim, grudadinha. Ela é minha irmã, é minha vida, entendeu? Não que meus outros irmãos não sejam, não tem treta nem nada do tipo. É que a gente não tem tanto contato quanto eu tenho com essa minha irmã. A gente foi criado separado, então, mas não tem briga, não tem nada, a gente se respeita, se gosta, enfim, é isso basicamente. Meu pai teve outros filhos, minha mãe já tinha a minha irmã quando conheceu meu pai, e aí, então meu pai tem 4 filhos, minha mãe tem 2, e aí misturou tudo e aí virou esse bando de irmão. Talvez realmente esteja um pouco difícil de entender, talvez, mas é basicamente isso, não tem nada além pra explicar, nem mais nem menos. É isso aí sobre os meus irmãos. A Andressa Gustavo perguntou se eu ficasse rica da noite pro dia, qual a primeira coisa que eu faria. Gente, se eu ficasse rica, nossa, eu não vou ser hipócrita não, vou falar as coisas que eu faria pra mim primeiro. Eu compraria uma casa com piscina, e aí eu faria uma rinoplastia, colocaria um silicone. O que mais eu faria? Ai, que fútil. Mas é isso, gente. Ajudaria minha família, lógico. Enfim, faria coisas que me envolvem, né? Não adianta a gente falar coisas que não são verdade, porque a verdade que eu faria é essa. Ficaria tomando sol, de biquíni, várias fotinhas, trabalharia assim como celebridade, investiria aí numa carreira de cantora. Mas é uma coisa muito remota, então a gente sonha mesmo. A Letícia.rm perguntou se a gente tivesse a oportunidade de morar fora do Brasil, se a gente iria, com trabalho garantido, pra mim e pro Billy, mas é óbvio, eu iria amanhã. Quer dizer, não sei, eu iria. É uma coisa que eu teria que pensar, amadurecer, ficar longe da minha família, seria bem complicado, mas com tudo garantido assim de trabalho, eu iria sim, hein? Acredito que o Billy também. Gente, eu fico chocada com a quantidade de perguntas. Como eu posso explicar? No cunho sensual assim que vocês fazem em relação a mim e ao Billy. Eu não sei se eu estou pronta para dar esse passo e falar sobre esse assunto aqui, mas realmente tem bastante perguntas sempre assim, quando eu abro essa caixinha de perguntas sobre a minha vida assim mais íntima, principalmente em relação ao meu relacionamento. Então
Não sei se eu ainda estou pronta pra responder essas perguntas mais profundas, talvez um dia. A Bárbara M. Souza perguntou se eu era de alguma igreja, e se sim, porque eu saí. E sim, eu era de uma igreja, eu era da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na verdade, minha família toda minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, eles ainda frequentam. Eu hoje não faço mais parte da comunidade, eu não tenho mais nenhum vínculo com a igreja. Eu tenho muito carinho, eu ainda carrego comigo muitas coisas da época que eu era da igreja, porque eu estive nela por muitos anos, então acredito que vira uma coisa assim, nossa, que não fica apenas daquela época que você pertencia àquela comunidade. Eu fui desbravadora, enfim, quem faz parte da religião aí conhece, sabe como é. Mas hoje eu não faço mais parte por motivos de... Gente, eu não consigo nem colocar em palavras, assim, porque eu acho a religião uma coisa tão particular, crença, fé, eu acho que é uma coisa tão de cada um que eu não gosto nem de discutir esse tipo de assunto. Mas como vocês sempre perguntam, eu resolvi falar nesse vídeo de uma vez, que é porque, gente, eu simplesmente não me via mais no meio da comunidade. Pra mim não fazia mais muito sentido estar na igreja. E isso não tem nada a ver com proximidade com Deus, com crença em Deus. Eu continuo acreditando em Deus, tenho meu relacionamento com Ele. Isso não me faz uma pessoa melhor ou pior estar lá congregando todos os cultos, porque eu acredito que a igreja é cada um, você é a sua relação com Deus. Mais do que você estar numa igreja, é legal sim você exercitar a sua fé, estar em cultos, louvar, enfim. Mas é uma coisa que pra mim, sério, cara, não faz diferença. Eu tava indo por ir e chegou uma época que eu comecei a questionar coisas a respeito... Nossa, gente, complicado falar disso, mas a respeito da doutrina, mas não comigo mesma. Então eu vi que eu não ia mudar aquela doutrina, que eu tinha que respeitar e tá ali de verdade, de coração, ou então... ser 100%, ou você é ou você não é. E eu mais não era do que era. Então eu resolvi deixar de ser, eu não tenho mais vínculo nenhum com a igreja, além do carinho e do respeito, porque eu fiz muitos anos parte da comunidade, como eu disse pra vocês. Então tem coisas que eu carrego comigo até hoje. Por exemplo, eu não consigo comer carne de porco, é uma coisa que os adventistas não fazem. E hoje eu carreguei isso pra minha vida, eu não consigo comer carne de porco. É uma coisa que não é porque é da religião. Eu não consigo, gente. Tá incrustado em mim, entendeu? Mas tem muitas outras coisas dos princípios que hoje que o pessoal não faz, que escolheu por não fazer, e eu respeito isso, como eu disse pra vocês, a minha família mas hoje eu faço, entendeu? Então, quem vai me julgar e sabe do meu coração, do que eu sinto e do que eu penso, é Deus. Então, por isso que eu não falo muito sobre isso com as pessoas. E respeito todo mundo, a forma que as pessoas decidiram viver. Tem gente que acha um absurdo pessoas seguirem crenças. Eu não acho, porque eu vejo pessoas da minha família escolherem isso e viverem isso de verdade. É que eu realmente não tava vivendo com verdade. Então eu preferi não viver e viver minha vida. Como eu disse pra vocês, tem coisas que até hoje fazem parte de mim. Mas no momento, pode ser que amanhã eu falo, meu Deus, eu sou uma ovelha desgarrada. Eu sou uma ovelha desgarrada, eu preciso voltar a congregar e preciso me rebatizar, mas hoje eu não tenho essa vontade, gente. Sendo bem sincera, assim, honestona pra vocês, não me faz falta estar na igreja. Hoje não me faz falta pra mim. Tô bem de boa e resolvida em relação a isso. A Tainara Montoro perguntou: você ganha hoje só com o YouTube mais do que ganhava quando era registrada? Mandou beijos. Um beijo pra você, Tainara, e sim, eu ganho mais com o YouTube do que quando eu era registrada. Até tiveram algumas perguntas, não, algumas não, acho que uma ou duas perguntas sobre se agora, essa fase que eu comecei a postar menos, que eu não tive uma programação fixa do canal, se isso afetou os meus ganhos ou como eu tava me virando nessa fase. E como eu disse pra vocês, a gente, quando trabalha fora, pega um atestado por motivo de doença. Se eu trabalhasse fora, era isso que eu teria feito, né, pra conseguir ali ter a minha renda, pra me manter financeiramente, porque as contas não esperam, né, os boletos não esperam a gente ficar bem de saúde. Mas não foi uma coisa assim que despencou, gente, porque eu mantive o canal com um vídeo ou outro, mas eu mantive sim, então deu uma caída, dá uma oscilada. A gente é acostumado com a renda do YouTube, sabe mais ou menos quanto vem ali de média. Vez ou outra vem um valor maior quando um vídeo tem uma visualização mais legal, mas pelo menos eu sei mais ou menos quanto vem ali naquele mês. A gente vai controlando de acordo com os dias. Então foi uma coisa que deu uma diminuída sim, mas não foi uma coisa drástica que afetou os ganhos que eu precisasse ir atrás do meu INSS. Então eu consegui manter, entre trancos e barrancos, tá tudo tranquilo, agora tá melhorando mais ainda.
se Deus quiser. Então, em relação ao dinheiro, gente, tá compensando muito mais trabalhar em casa, mesmo nessa fase que foi mais complicadinha da minha saúde, ganhei mais do que quando eu trabalhava fora. Sim, e olha que, gente, era trampo, hein, que eu fazia fora. Era trampo. Não era pouca coisa, não. A LP Gabriele e muitas outras pessoas perguntaram sobre a minha loja, se eu pretendo voltar. E eu já comentei o que aconteceu com a loja, por que eu decidi dar uma parada. Tá num vídeo, acho que chama Lava a Louça e Fala. Aqui no canal eu expliquei tudo pra vocês certinho, como que estavam as coisas, por que eu ia dar uma segurada. E eu tenho vontade sim de voltar com uma loja virtual. Mas não de sapatilhas, eu expliquei no vídeo pra vocês por quê, como funciona tudo. Mas sim, eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Logo eu darei a doida e virei com alguma coisa nesse aspecto, é uma coisa que eu gosto. É empreender e novidade, eu sou movida a isso. Mas, por enquanto, não sei exatamente o que. Quando souber, vocês ficarão sabendo também com certeza. A Medeiros Daniela falou, mas e agora? O canal não seria Vida 2? Eu recebo várias perguntas também lá no YouTube sobre isso, mas peraí, Vida 1 tem 2 pessoas aí. E teve uma fase, uns dias, que eu mudei o nome do canal, tanto que o Instagram agora tem o meu nome, mas a minha página no Facebook e o canal continuam Vida 1. Eu até tentei, coloquei o meu nome, uma época, ficou por uns dias, mas, gente, isso afetou muito o canal, assim, no quesito visualizações. Não sei se foi a fase, se coincidiu, mas, assim, acho que as pessoas não... na mesma época, teve a mudança visual, eu comecei a mudar o estilo das capas, dos vídeos. Então, não sei se as pessoas não reconheciam que o vídeo era meu e não entravam pra assistir, que é o que eu acredito que aconteceu. Ou se foi uma fase mesmo que as visualizações deram uma caída. Então não foi uma coisa boa, eu logo corri e voltei pro nome do canal, porque eu acredito que virou uma marca minha, assim, independente de hoje eu não viver mais a um. Mas, nossa, eu sou super insegura, realmente não sei o que fazer quanto a isso. Eu tenho muito carinho pelo nome Vida 1. Na época eu realmente tinha me despedido dele, a intenção era manter com o meu nome. Mas não sei, gente. Não sei o que acontece, que deu ruim aquela vez e dá um receio de arriscar de novo. Então eu prefiro deixar o Vida 1 mesmo, porque quem for acompanhando aí a história cronológica dos fatos vai entender. A Milena Santos 00 perguntou se eu pudesse ter um superpoder, qual seria? Gente, eu queria me teletransportar. Porque tem coisa que, tipo assim, por exemplo, às vezes eu tô conversando com a Gisele. Eu queria fechar o olho e ir lá tomar um café com ela, com a Ilana, com a Jéssica, as minhas amigas, sabe? A distância é um saco. Eu queria poder fechar o olho e tá em um tal lugar, fechar o olho e tá em outro lugar. Tem gente que queria ler mente, que queria voar. Eu só queria ir de um lugar pro outro, assim, num piscar de olhos. A Daiane Fernanda perguntou, você vê seus sogros com que frequência? Moram perto? Sim, a gente mora bem perto da minha sogra, a gente sempre tá lá comendo ou passando só pra bater um papo, pra dar um oi. E o pai do Billy mora em Frutal, minha sogra é casada hoje, então o Billy tem o padrasto dele, e o pai dele mora em Frutal, então a gente não se vê sempre, mas a gente tem contato sim também. Minha bateria tá acabando, eu já falei demais, respondi muitas perguntas. Desculpa você que não teve a sua pergunta escolhida, muito obrigada por ter mandado de qualquer maneira. Eu sempre tô gravando esse tipo de vídeo por aqui, então se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que é uma coisa que eu tô de olho sempre. O direct eu não consigo controlar muito, mas os comentários aqui no YouTube eu sempre tô de olho. Então, se você quiser deixar sua pergunta por aqui também. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo pra vocês e até a próxima.